Eu sou cristão, né? Eu sou cristão e acredito piamente na Bíblia Sagrada. Essa é a minha formação, minha crença. E como cristão, então, um dos meus grandes amores é a leitura da Bíblia Sagrada e o entendimento da Bíblia Sagrada. E uma das mensagens que sempre me pegou muito dentro desse contexto foi que Jesus Cristo diz nos seus evangelhos, principalmente ali no final de Mateus, por exemplo, nos últimos capítulos dos seus evangelhos, sejam Mateus, Lucas, Marcos ou até mesmo João, você percebe uma ordem de Jesus um pouco antes dele ser assunto aos céus, que ele fala para os seus discípulos o seguinte: ide por todo o mundo, né? Pregai o evangelho, curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos. E há vários relatos, né, sobre a questão de ressurreição, falando sobre a própria Bíblia, em vários momentos. Por exemplo, na própria crucificação de Jesus, diz que muitos mortos ali foram ressurretos quando ele foi crucificado. E isso sempre pensei, será que isso é algo literal ou algo realmente que é algo mandatório, né? Você vê os verbos no original, no grego, e até transliterados para o português, falando de ide, né? Curai. Não está falando vai e tenta curar. Curai. Que autoridade é essa que Jesus deixa delegados àqueles que creem no seu nome? Quando Jesus fala obras maiores que a minha, vocês farão em meu nome, eu sempre fiquei muito abismado com isso, se isso realmente era uma realidade para os nossos tempos contemporâneos, ou se somente Jesus foi um grande líder que transformou o mundo e o seu discurso reverbera depois de 2000 anos. Então, eu creio num discurso, eu creio num evangelho de palavras ou eu creio num evangelho de poder? E eu percebi que a minha dúvida não foi só minha, a minha dúvida foi do apóstolo Paulo também, né? Porque o apóstolo Paulo era um grande estudioso de sua época e ele, quando ele vai discutir, por exemplo, com os helenistas, né, na Grécia Antiga, ele vai discutir numa base de intelecto. E ele volta muito frustrado, porque os helenistas muito inteligentes, né, conhecem muito sobre, inclusive, a filosofia, muito séculos antes de Cristo, ali as escolas, né, platônicas, socráticas, enfim. E ele volta frustrado, ele fala, poxa, eu creio num evangelho de poder, não num evangelho de palavras. E você começa a ver alguns sinais que começam a acompanhar, então, os primeiros cristãos do primeiro século. Aqueles que professavam, que criam na mensagem de Jesus Cristo, eles foram imbuídos com poder também. Então, quando eles oravam pelos doentes eram curados. Os primeiros santos, né, que a própria Igreja Católica beatificou, você vê de pessoas comuns que operaram milagres no seu tempo. Então isso sempre me encantou. E Rodrigo, que história é essa que você carrega? Eu tive experiências de poder orar por algumas pessoas doentes e ver, né, muitas delas sendo curadas, outras não. Não cabe a mim curar, não é no meu nome, mas pedindo então por essa fé que eu tenho no nome de Jesus Cristo, que acontecesse essas curas. E eu pude ver isso acontecer. E eu falei, poxa, legal, eu creio que curo, mas será que eu curo? Eu creio, aliás, que uma pessoa ela pode ser ressurreta realmente, né? E carreguei isso durante muitos anos da minha vida, até que então eu passei por uma experiência. Antes de conhecer o Eduardo, isso foi antes de eu conhecer o Eduardo, anos antes de eu conhecê-lo, eu passei por uma experiência que, então, assim, como cristão, eu passei muito tempo, falei, ok, eu acredito na religião de um Deus, mas eu acredito num Deus de uma religião? O que diferencia a minha crença das outras religiões? Porque eu creio num Deus que está vivo, que ele morreu, mas ele ressuscitou. E além disso, ele prometeu que ele voltará para reinar sobre a terra. Falei, opa, isso diferencia de todas as outras religiões, torna o cristianismo de uma maneira exclusivista.
E quem é esse Jesus que fala assim, em meu nome eu delego a autoridade para vocês curarem os enfermos, ressuscitarem os mortos? Então, meu pai, ainda vivo, muitas vezes ele falava assim, o Rodrigo acho que está achando que é um dos apóstolos aí, porque está orando pelos doentes aí. E meu pai pôde ver meu próprio irmão sendo curado dentro de casa, né? E outras pessoas que aconteceram. Então, a gente entende que não é a pessoa, não é o Rodrigo, mas a gente entende que pessoas comuns, como os primeiros discípulos ou os primeiros cristãos, né? As pessoas começaram a ser chamadas, com curiosidade, de cristãos no primeiro século, que na verdade a palavra cristão é pequeno Cristo. E Cristo, né, vindo do grego como um enviado, Messias. Então, pequenos cristos é como se falasse pequenos enviados. Os pequenos enviados que fazem a mesma coisa que o seu mestre. Por quê? Porque esse pessoal começou a orar pelas pessoas doentes, começaram a ver milagres acontecendo e até a beatificação dos primeiros santos, né? Dentro do que se conhece da história do catolicismo, vem de pessoas comuns que operaram alguns milagres no nome de Jesus Cristo. Eu falei, poxa, se isso é possível, por que não é possível nos nossos dias? E um pouco antes de conhecer o Eduardo, eu conheci em 2015, então eu não vou me lembrar bem, mas ali um pouco antes de conhecer o Eduardo, eu tive 2 sonhos, que eu estava lá na cidade do interior onde os meus pais moravam, no interior de São Paulo, em Itapeva, e eu sonhei que tinham pessoas que tinham morrido e eu orava pedindo ali que em nome de Jesus, então, o espírito de vida voltasse a essas pessoas, né? E essas pessoas ressuscitavam. E eu sonhei isso, compartilhei com várias pessoas sobre isso, falei, olha, eu acredito que se realmente a Bíblia não estiver mentindo, um dia eu vou orar por um morto e esse morto vai ter que ressuscitar. Não sei quando, mas isso vai acontecer. Daí se você me perguntar, cara, você já orou por muito morto? Já orei por vários. Não ressuscitaram, mas eu exerci minha fé, né? A fé tem que ser do tamanho de um grão de mostarda. Não é que a sua fé tem que ser pequena, mas é que o grão de mostarda ele é muito pequenininho, mas quando você planta o grão de mostarda ele vira uma árvore frutífera muito grande, muito forte. Então a fé é algo que precisa crescer dentro da gente. Quanto mais você usa, mais ela cresce. Então isso foi antes de 2015, né? Dia de Natal, terminamos o almoço e nossa região tem muita mata fechada ainda, enfim, muita reserva. E eu falei, vamos tomar banho de rio, né? No interior, vamos tomar banho de rio. E lá tem uma região de muitas pedreiras, muitos cânions e nós fomos. Inclusive tinha um casal de amigos, o Douglas e a Tawane, que estavam comigo na ocasião. Hoje o Douglas até trabalha comigo em uma das nossas empresas. E nós fomos, chamei minha mãe, meus irmãos, fomos tomar banho de rio. E quando nós fomos lá, são rios de corredeira, né? Então o cânion tem vários níveis. Então a gente ficou num nível superior, forma aquelas panelas de água que a gente fica brincando. E decidimos ir embora. Entramos mata dentro, pegamos um trio uma trilha, né? Para poder pegar o nosso carro, que estava na estrada, quase 1 hora de distância da cidade. E eu encontrei uma senhora no meio da mata. Ela olhou para mim e falou, você é médico? Falei, não, por quê? Falou, não, é que acho que tem um rapaz aqui para baixo que acho que as coisas não estão bem por lá. Na mesma hora, assim, eu saí correndo, voltei para o rio e eu percebi alguns níveis abaixo, assim, de uma cachoeira, alguns níveis para baixo, que tinha um grupo lá embaixo reunido ao redor de um corpo, né? Então a minha família ficou na parte de cima da cachoeira, eu desci a cachoeira por meio das pedras, me machucando, tudo. Desci rapidamente, pedi para eles aguardarem e desci e cheguei lá. Então tinha um grupo, eu não vou me lembrar quantas pessoas nesse grupo. Eu sei que no total tinham 22 pessoas reunidas com a minha família, né? Umas 22 pessoas que viram isso acontecer. E o que aconteceu? Havia um rapaz, um jovem saudável, estava com seu filho que devia ter uns 4 anos na época, a sua esposa na casa de uns 20 anos, e ele não sabia nadar e ele caiu ou ele pulou, né, numa dessas panelas para poder se banhar, não deu pé, água de rocha, corredeira,
E ele foi levado então para baixo e ele se enroscou nessas pedras, né? E ele se afogou. Então ele se afogou, ficou preso. O pessoal demorou um bom tempo para poder encontrá-los, chamar alguém. Daí chamaram outros caras que estavam lá, 2 homens que estavam lá. Os homens mergulharam depois de um tempo, encontraram o corpo, tiraram o corpo dele, fizeram os primeiros procedimentos, né, para salvá-lo, mas já fazia um tempo que ele tinha afogado. Eu não sei quanto tempo. Eu tenho uma estimativa do mínimo que foi algo ao redor de, eu não lembro se foram 12 ou 15 minutos, que foi ao redor disso. Por quê? Porque quando eu estava lá em cima, fotografando com a minha família, não sabendo o que tinha acontecido lá embaixo, a gente tem os registros dos horários que o celular marca da foto, né? Então depois a gente deu um zoom. Então até lá no meu Instagram eu tenho esse relato, lá dá pra você ver a foto, o pessoal procurando o corpo embaixo da lâmina d'água, até o momento onde eu tô então fazendo uma oração com essa pessoa. Dá lá, acho que quase 15 minutos de diferença. Então não sei quanto tempo aconteceu, mas o mínimo foi isso. Então quando eu chego, tá esse jovem, ele já tá roxo, né? Parecendo bastante vasinho, como se fosse microvarizes assim no rosto. E os olhos esbugalhados assim, a parte preta toda tomada do olho, né? Não, quase nada do branco, não dava para ver o branco do olho. Travado e todo saindo uma gosma assim da boca dele, já morto, né? E as pessoas chorando, apavorado, o pessoal olhando, fazendo assim. Eu pedi licença, em cima de uma pedra mesmo que estava, e eu lembrei do sonho. E eu só repliquei. Eu me ajoelhei em cima dele e eu falei: espírito de vida, em nome de Jesus, volta. E soprei na boca dele. Uma vez, espírito de vida, em nome de Jesus, volta. 2 vezes. Aí eu falei: espírito de vida, em nome de Jesus, volta. 3ª vez, bati no peito dele e soprei na boca dele. Quando eu fiz isso, a pupila dele fechou. Automaticamente ele vomita. Não deu tempo de eu tirar minha boca da boca dele. Ele então começa a eliminar um resíduo, fazer um barulho estranho, um grunhido. As pessoas começam a gritar apavoradas, essas 20 pessoas que estão lá ao redor. E, enfim, foi um grande impacto, porque fazia muito tempo que o cara estava lá. Então eles estavam tentando correr, ver se tinha no meio de uma mata, né? Não tem ninguém ali. Eu peço ajuda para as pessoas que estão ali perto, para levantá-lo. E ele, enfim, para encurtar a história toda, na hora que eu me levanto para sair, ele não conseguia falar ainda, ele só me segura. Né? Ele perguntou para mim, ele falou: você é um anjo? Eu morri? Foram as primeiras palavras que ele falou. E daí eu dei risada, falei: acho que estou um pouco pesado para ser anjo e tal, dei uma brincadinha com ele. Testemunhei para as pessoas, falei: o que vocês viram aqui, evangelho significa boas notícias. As palavras que Jesus trouxe são boas notícias. Que boas notícias? Ele morreu por causa dos seus pecados, ressuscitou e prometeu que voltará para reinar sobre a terra. É nisso que eu creio. Testemunho disso, um evangelho de poder. Eu estou falando de um Deus vivo, do Deus de uma religião e não da religião de um Deus. Eu não estou preocupado com ninguém, trazer ninguém para a igreja A, B, C. Então, se você crê nisso, faça uma oração comigo. E orei ali dentro da água com todas as pessoas que estavam ali. Tá lá no Instagram, o Dudu sabe disso daí, deixei isso é público. Tá lá o nome, tá marcado a pessoa, se quiser entrar em contato, averiguar se é verdade, entra lá. Tá lá marcado no Insta. A gente conversa até hoje, né? Conversa até hoje com esse rapaz. Ele conversa, a gente tá sempre junto. Recentemente houve aí o caso de uma criança que se afogou, né? Passou na mídia nacional, uma criança que se afogou, aparece as câmeras de segurança mostrando o irmão ajoelhado, orando, e a criança então, depois de muito tempo, ela ressuscita também. Inclusive eu fui nesse post e marquei esse jovem
que eu tive essa oportunidade de orar com ele. E até hoje estão curtindo lá as coisas, estão vendo esse post, porque é um testemunho vivo. Não é nada focado numa pessoa, não é na pessoa do Rodrigo, mas é na pessoa de quem o Rodrigo crê. Isso aí.